nós estarmos aqui, que bom nós estarmos falando, né, através das redes sociais para alcançarmos vidas, né, para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer bem-vinda, né, a nossa amada irmã Emily, né, Vilma Emily, que Deus esteja aí trazendo você juntamente a Ele, fazendo tudo o que, aleluia, o seu coração anseia diante desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando também o nosso amado irmão aqui que nos acompanha. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais, né? Sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos, amigos. Que seja assim uma manhã extremamente poderosa diante desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, né? Glórias a Deus, Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, amém? Travessa Souza Andrade, número 123. Horário, nós estamos no horário aí de 6h26 da manhã. Que preciosidade, né? Que coisa boa. Nós falamos aí a respeito, né, do texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Uma bênção, né? Cássia também, Noeli, seja bem-vinda. Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção sobre ti, sobre todos os seus. Aqui, meu amado irmão, também nós vamos estar utilizando o texto que está aqui em Marcos, capítulo 10 de Marcos, amém? Glórias a Deus. Nós vamos também dar uma palhinha a respeito do livro dos mártires, essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E quero dizer aos amados irmãos que hoje nós temos cultos, né? Nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, também às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem o lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Temos deixado também 2 links aí do YouTube do pastor Carlos Sales e quero dizer a você que você é muito bem-vindo e peço a você que você esteja deixando aí o seu like, também esteja ativando o sininho para ser comunicado a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, amém? Então não deixe de compartilhar essa live, não deixe de compartilhar esse trabalho aí do pastor Carlos, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, capítulo 10, quero estar abrindo com os meus amados irmãos, amém? Glórias a Deus, o Senhor, Ele é bom em todo tempo, Deus, aleluia, é maravilhoso. Glórias, glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias, glórias a Deus, aleluia, glórias ao nome santo daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Que Deus maravilhoso. Vamos estar aqui nos situando, né, em Marcos capítulo 10. Quero estar convidando os amados irmãos para estar abrindo aí em Marcos capítulo 10. Amém? Se eu não conseguir aqui no notebook, eu vou abrir aqui a Bíblia para nós estarmos buscando, né, esse texto. Consegui aqui, diz assim, Marcos capítulo 10. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito
ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondeu e disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondeu, ou melhor dizendo, respondendo, disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará um homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Glórias a Deus. Ele lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera contra ele. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixa vir a mim os pequeninos, e não os impensais, porque dos tais é o reino de Deus. E tomando nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há que seja bom senão um só, Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha meninice. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmão ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo,
em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe havia de sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos principais sacerdotes e os escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se de Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que faça o que te pedimos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles disseram: Concede-nos, na tua glória, nos assentarmos um à direita e o outro à esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabei, os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se meu Deus, vão se assenhorar de vocês, melhor dizendo, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, lançou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que quereis que te faça? E o cego disse: Mestre, quero eu ter vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glórias a Deus. Daniela Souza, perdão, Daniela Souza, ela está dizendo assim: ore por mim, meu marido, Elbert Rodrigos. Ore por meu marido, Rodrigos. Vou orar em nome de Jesus, Daniela. Edivan Morim, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Também Luísa, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs.
Tirta também seja bem-vinda, que Deus te abençoe, Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Quero orar pela nossa amada irmã Daniela, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem, Senhor Deus, derramado, Senhor Deus, da tua unção, do teu poder, do teu Santo Espírito. E nós, ó Pai, colocamos, ó Pai, os nossos corações no Senhor nessa manhã, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, clamando ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, pegar nas nossas mãos, nos direcionando, nos dando o melhor caminho, Senhor Deus, nessa manhã, nos livrando da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, raios, assaltos, tempestades, incidentes, acidentes, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo o mal. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, os teus anjos, ó Pai, acampados ao nosso redor, ó Pai, que nada e nem ninguém, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos molestar. Mas que sejamos, ó Pai, uma bênção, Pai, diante, Senhor Deus, do teu poderoso nome, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, Daniela Souza, Senhor Deus, e seu marido Elbert Rodrigues. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, entrando, Senhor Deus, com as providências necessárias, Senhor Deus, sobre a vida do casal. Esteja, Senhor Deus, trazendo restituição, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a instituição casamento, ó Pai, ela, Senhor Deus, foi feita por Ti, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua mão, Senhor Deus, poderosíssima. Faça resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória sobre a vida, Senhor Deus, dos Teus servos e servas. Também nessa manhã, Senhor Deus, clamamos, ó Pai, por todos os casais, ó Pai, por todas as famílias, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela Tua igreja, Senhor Deus, nessa terra, Pai. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, as criancinhas, ó Pai, os adolescentes, os jovens, ó Pai. Toma, Senhor Deus, o adulto, ó Pai, um ancião, uma anciã, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai. Aleluia, maravilhosamente assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, toma, Senhor Deus, aquele que está, Senhor Deus, em situação de rua, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, desamparado, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que tem passado, Senhor Deus, processos, ó Pai, terribilíssimos, ó Pai, sobre a sua vida, seja, Senhor Deus, na área financeira, Senhor Deus, na área da saúde, ó Pai, seja, Senhor Deus, no vício, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja, Senhor Deus, qual for, ó Pai, a área, Senhor Deus, que o Teu filho, Pai, tem perecido, Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por restituição, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Assim, Pai amado, Pai querido, nós colocamos a nossa vida no Teu altar, te pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, aos abrigos, ó Pai, centros, ó Pai, de recuperações, ó Pai. Que o Senhor esteja entrando, Senhor Deus, com as Tuas providências, trazendo sanidade, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aos manicômios, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja cuidando, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, também, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos asilos, ó Pai. Ó Pai, cuida, Senhor Deus, aleluia, dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Protege e guarda, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, com a Tua unção, Senhor Deus, com o Teu sobrenatural. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortalece. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que venham, Pai, crescer, Senhor Deus, na graça, Senhor Deus, no Teu conhecimento. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja, Senhor Deus, um tempo de adoração, um tempo de entrega, Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, verdadeiramente, Pai, nos instruindo. Então, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, Teus filhos e filhas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, toda a criação do Senhor, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nos presídios, ó Pai.
Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que haja, Senhor Deus, ó Deus, uma reinteração, Senhor Deus, na sociedade, Pai. Que eles venham, Pai, aleluia, ficar sociáveis, Pai, para a honra e glória, Senhor Deus, do Teu poder, ó Pai, do Teu grande nome. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Entra, Senhor Deus, com providência, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, daquele amado irmão, daquela amada irmã, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, estado, Senhor Deus, em situação, Senhor Deus, de risco, ó Pai. Aleluia, em relação à sua saúde, ó Pai, quantas doenças crônicas, ó Pai, quantos remédios, ó Pai, o teu filho, ó Pai, tua filha tem tomado, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes, ó Pai, toma um remédio para uma coisa, atrapalha a outra. Toma, Senhor Deus, para outra, Senhor Deus, aí desencadeia, Senhor Deus, uma situação mais difícil ainda em outra área. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, é uma constante, mas, aleluia, pelo Teu milagre, Pai, pelo Teu sobrenatural, ó Pai, nós podemos, ó Pai, aleluia, alcançar, Senhor Deus, a nossa vitória, Pai. Aleluia, sermos libertos, ó Pai, de remédios, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, Senhor Deus, esteja entrando, ó Pai, aleluia, nas maternidades, ó Pai, toma, Senhor Deus, as mãezinhas que estão para dar à luz, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, ó Deus, passando, Senhor Deus, aleluia, de quarto em quarto, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, esteja operando, Senhor Deus, com teu milagre, aleluia, esteja, Senhor Deus, em teu encontro, ó Pai, as UTIs, os CTIs, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que está em coma, Pai, ouve, Senhor Deus, através do choro, ó Pai, ouve através da oração, da lágrima, Pai, dos pensamentos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, por teu Filho, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Um momento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de restauração, Senhor Deus, um momento, ó Pai, de milagre, um momento de cura. Assim, nessa manhã, nós tomamos posse, Pai, aleluia, de tudo que temos orado, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, confiando, ó Pai, que tudo que nós temos ligado aqui na terra será ligado no céu. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja, Senhor Deus, operando, Deus de Israel. Nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ó Deus de Israel, daquele pai de família que está de joelhos dobrados, ó Pai, clamando, Senhor Deus, por uma porta aberta. Clamando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo para o sustento familiar, clamando, ó Pai, para que possa, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter condições, ó Pai, financeira, Pai, de estar, Senhor Deus, ó Deus, pagando, Senhor Deus, seu aluguel, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a água, a luz, o gás, ó Pai. As responsabilidades mensais, Pai, sejam supridas, ó Pai, pela honra e glória, Senhor Deus, do teu poderoso nome, Pai. Assim seja, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, sobre, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Muito bom. Aleluia. Romildo Pereira, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém, que Deus esteja guardando a todos os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã. Que bom nós estarmos aqui para louvar, engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A gente estava aí ouvindo, né? Segundo aí o que a Bíblia fala aí em Marcos, no capítulo 10, né? Estávamos ouvindo a respeito de Bartimeu, que é filho de Timeu, e ele ouvia que Jesus estava passando por causa da multidão. Ele pergunta: que alvoroço é esse? O que está acontecendo? E disse: é Jesus que está passando, né? E ele foi criado, né, segundo as Sagradas Escrituras, né? Ele tinha assim uma sede muito grande, e ele sabia que as Escrituras relatavam a respeito de Jesus, que surgiria um rebento, né? Que ele seria a raiz de Davi,
nasceria um rebento de Jessé. E a gente pode contemplar que quando ele clama por socorro, ele chama Jesus de uma maneira diferente do que todos os outros daquela época o chamavam. Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo: eu confio nas tuas sagradas escrituras. Eu confio que a escritura ela se cumpriu o que falou a respeito dos nossos antepassados. Que o rebento da casa de Jessé, ele se encontra presente no nosso meio. E ele chama Jesus confiando que verdadeiramente a promessa se cumpriu. E ali, aqueles que estão em volta dele falam: cale-se, cale-se, cale-se. Ele não pode te ouvir. E ele não quis dar atenção àqueles que estavam à sua volta, mas ele sabia que a sua voz iria ecoar nos ouvidos do nosso Mestre. E naquele momento, Jesus parou e deu atenção. Alguém está me chamando, mas esse alguém que está me chamando, ele está confiando. E além da confiança, ele tem intimidade com o meu Pai. Ele está dizendo a respeito do que as profecias de Isaías, as profecias dos profetas diziam a respeito de mim. Ele está me chamando de filho de Davi. Não é qualquer um que está chamando. Ele tem intimidade com as sagradas letras. E ali, Jesus fala assim: mande-o chamar. E ele: agora pode ficar calado, o mestre te chama. E quando ele chega para Jesus: o que queres que eu te faça? Ele diz assim: eu quero ver. Já imaginou, amados irmãos? Nós precisamos, amados irmãos, olhar de uma maneira diferente. Mesmo cego, Bartimeu agora, ele larga todo o seu passado crendo numa promessa futura. Quando nós olhamos para essa situação, a história diz que o pai de Bartimeu era um revolucionário. O pai de Bartimeu era um general que lutou contra o Império Romano. Ele resistiu às forças romanas e ele foi morto por causa de sua resistência. E para que o filho de Timeu não pudesse mais tarde se revoltar contra a legitimidade, né? Dizendo assim, como eu posso dizer melhor, como a ocupação, né, do Império Romano. Foram lhe arrancados os olhos, arrancou as duas córneas do filho de Timeu, de Bartimeu. Ele não tinha os glóbulos oculares, mas ele disse assim para Jesus: eu quero os meus olhos de volta, eu quero ver. Jesus, ele fez o impossível, ele fez muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Então, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos olhar para Bartimeu. Ele lançou fora todo o seu passado quando ele joga a capa de lado. O mestre te chama. Ele falou: não preciso mais dessa capa. A pessoa que era, pelo Império Romano, deficiente
visual, física. Era-lhe dado uma capa para ela pedir esmola. Aquilo servia até de casa, se cobrir do frio. E era cobrado imposto por aquelas esmolas que aquela pessoa ganhava. Mas ele, consigo mesmo, ele disse: eu não preciso mais disso. Eu tenho nova vida, porque o Mestre me chama. Eu sei que as coisas irão serem transformadas, as coisas vão ser transformadas pelo poder e pela glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque a tua vida diante do Senhor e fala: Senhor, eu creio. Eu quero estar indo muito mais além, eu não quero parar por aqui. Tailane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele quer fazer infinitamente mais pela minha vida, pela tua vida. E nós temos aí Deus operando na vida de Bartimeu e restaurando o seu globo ocular, restaurando a sua visão. Que venhamos estar buscando esse Deus de todo o nosso coração e dizendo a Ele: Senhor, transforma-me. Faça assim, Deus, com que eu seja uma bênção nas tuas mãos e que nós possamos, no teu nome, transpor as barreiras que estão propostas a cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho também, meus amados irmãos, lido a cada dia que eu tenho entrado aqui na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a história de John Fox, né? John Fox foi um ilustre servo do Senhor que viveu num tempo assim de perseguição, um tempo de muita luta, um tempo que muitos cristãos estavam sendo mortos. E ele escreveu este livro, e este livro ele fala sobre a morte de muitos mártires, né? E esse livro de John Fox é um livro que fala a respeito da Inquisição, a respeito do papado. Glórias a Deus. Boim, seja bem-vindo, que Deus esteja te abençoando aí em nome de Jesus, amém? Então nós queremos aqui dar continuidade a esse trabalho que o Senhor tem colocado aí nas nossas mãos, e eu quero compartilhar contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus esteja aí nos ajudando, né, a ir muito mais além, crendo, né, na operação do Santo Espírito do Senhor, que falará conosco, né, maravilhas, e que nós possamos ver aí a glória de Deus nos assistindo, que nós possamos ver Deus agindo com poder e grande glória sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós temos aí, então, trabalhado sobre a historicidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos, então, mais um pouquinho de tudo que Deus tem aí nos instruído, e que seja o Senhor para conosco uma bênção nesse dia de hoje, em que sejamos aí alvo, né, do milagre do nosso Deus, a respeito do entendimento, a respeito de tudo que Ele tem para estar nos ajudando aí, dia após dia, né, para nós estarmos buscando a sua face, querendo a cada dia conhecê-lo mais e mais, amém? Então que seja um tempo assim, de busca, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar do nosso Deus, e que Deus esteja nos instruindo a cada manhã, a cada instante, a cada dia, amém? E que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glórias a Deus. Só estou identificando aqui onde o pastor Carlos parou para a gente dar continuidade, amém? Glórias a Deus. Bom, quero dar continuidade aqui. Nós paramos num parágrafo aqui, que pastor Carlos quer dar continuidade, que diz assim: depois disso a mulher foi levada ao afogamento e apesar de ter um filho recém-nascido, os implacáveis de coração, inimigos, não foram de modo algum movidos de compaixão. Assim, depois de haver entregue os seus filhos aos cuidados de seus pais de leite ou ama de leite, selou a verdade com a sua própria morte, com o desejo de propagar o verdadeiro evangelho em seu próprio país. George Wishart deixou Cambridge em 1544 e, ao chegar à Escócia, pregou a exposição pública da Epístola aos Romanos com tal unção e liberdade que alarmou sobremaneira os papistas. Como consequência disso, por instigação do cardeal Beaton, arcebispo de St. Andrews, um tal Robert Mill, a principal autoridade de Dundee, foi à igreja onde Wishart pregava e no meio do discurso disse-lhe que não perturbasse mais a cidade porque estava dedicado a não admiti-lo. Este repentino inconveniente surpreendeu muito a Wishart, que após uma breve pausa, ressentido para aquele cidadão, aleluia, e para a sua audiência disse: Deus é a minha testemunha, de que jamais vos tentei perturbar, mas confortar sim. A vossa perturbação dói mais a mim do que a vós mesmo, porém estou muito seguro de que a recusa em relação à palavra de Deus e a expulsão de seu mensageiro não vos preservará da perturbação, mas sim a atrairá, porque Deus vos enviará ministros que não temam ao fogo, nem ao deserto. Eu vos ofereci a palavra da salvação. Ao arriscar a minha própria vida, tenho permanecido entre vós. Agora, vós mesmos me expulsais, porém devo declarar a minha inocência diante de Deus. Se tiverdes grandes propriedades, então não sou dirigido pelo Espírito da verdade, porém, se vierdes sobre vós perturbações inusitadas, deveis reconhecer a causa de voltar-vos a Deus, e, aleluia, que é clemente e misericordioso. Porém, se não vos voltardes após a primeira advertência, ele vos visitará com fogo e com a espada. E ao terminar esse discurso, deixou o púlpito e retirou-se. Depois disso, foi-se ao oeste da Escócia, onde pregou a palavra de Deus e foi bem acolhido por muitos. Pouco tempo depois deste episódio, o Dr. Wishart recebeu notícias de que a praga havia se espalhado por Dundee. Esta epidemia teve início quatro dias depois de ter sido proibido de pregar.
e foi tão violenta que quase não podia crer na quantidade de pessoas que morreram por um período de 24 horas. Quando isso lhe foi revelado ou relatado, apesar da insistência de seus amigos para detê-lo, decidiu voltar para lá e disse: agora estão turbados e precisa de consolação. Quem sabe essa situação permitida por Deus lhes fará agora exaltar e reverenciar a palavra de Deus, e anteriormente tiveram em menor estima. Em Dunedin foi recebido com grande gozo pelos que eram piedosos e escolheu a porta oriental como seu lugar para pregações, de modo que os sãos poderiam estar do lado de dentro e os enfermos do lado de fora, para ouvi-lo. Tomou o seguinte texto como tema do seu sermão: enviou a sua palavra e o sarou. Durante o seu sermão, estendeu-se principalmente no que diz que quem sobrevém por causa do menosprezo, da rejeição da mesma, a liberdade da graça de Deus para com todo o seu povo e a felicidade dos seus eleitos, aqueles que ele mesmo retira deste modo miserável. Os corações dos ouvintes elevaram-se de tal ponto diante da força divina desse discurso que vieram a não considerar a morte como temor, mas a ter como felizes aqueles que seriam então chamados, pois não sabia se Deus voltaria a ter tal misericórdia para com eles. Depois disso, a peste se aplacou e Wishart visitava constantemente aqueles que jaziam na hora fatal e os consolava com as suas exortações. Quando se despediu das pessoas de Dunedin, disse-lhes que Deus quase dera fim àquela peste e que naquela ocasião era chamado a ir para outro lugar. Foi dali para Montrese, onde pregou algumas vezes, porém passou a maior parte do seu tempo em oração e meditação na palavra de Deus. Disse que antes de sair de Dunedin, e enquanto se dedicava à obra do amor para com os doentes e as almas daquela pobre gente aflita, o cordial Beaton induziu um sacerdote papista fanático, chamou John Wellington, a que o matasse. E este intento quase aconteceu conforme descrito a seguir. Certo dia, após Wishart ter concluído o seu sermão e as pessoas terem ido embora, um sacerdote pôs-se em pé à sua espera, com uma adaga desembainhada sobre as suas roupas. Porém, o Dr. Wishart, que tinha um olhar sagaz e penetrante, ao ver o sacerdote quando descia do púlpito, disse-lhe: meu amigo, o que é que o Senhor deseja? Imediatamente, ao estender-lhe a mão, tirou-se a adaga. O sacerdote, atemorizado, pôs-se de joelhos e confessou as suas intenções e rogou-lhe perdão. A notícia foi divulgada e, após chegar aos ouvidos dos enfermos, eles disseram: dai-nos o traidor, ou os tomaremos pela força. E lançavam-se à porta, porém o Wishart tomou o sacerdote em seus braços e disse-lhes: o que fizer dano a este homem, o fará a mim, porque me fez mal algum, mas um grande bem, ao ensinar-me a ser mais prudente no futuro. Com esta conduta apaziguou o povo
e salvou a vida do malvado sacerdote. Pouco depois dessa volta de Vizard a Montrose, o cardeal conspirou novamente contra sua vida, ao fazer com que ele fosse enviado uma carta, como que um amigo íntimo, Dr. Quenier, na qual pedira com urgência que viesse ao seu encontro com toda a pressa, pois havia sido acometido de repentina enfermidade. Enquanto isso, o cardeal havia posicionado 70 homens armados, emboscadas a 1,5 milha da cidade de Montrose, para assassiná-lo quando passasse por ali. A carta foi entregue às mãos de Wishart por um jovem que também lhe trouxe um cavalo para que fizesse a viagem. Wishart, acompanhado por alguns homens honrados que eram seus amigos, empreendeu a viagem, porém, ao vir-lhe algo particularmente, enquanto ia pelo caminho, decidiu voltar. Os amigos, assombrados, perguntaram-lhe qual era a causa do seu procedimento. Ele lhes respondeu: não sei. Deus me proibiu. Estou certo de que se trata de traição. Que algum dentre nós sigam adiante e digam-me o que encontraram. E ao procederem assim, descobriram a emboscada e voltaram com toda a pressa e confirmaram isso ao Dr. Wishart. Este então disse-lhes: sei que terminarei a minha vida nas mãos desses homens sanguinários, porém não deste modo. Pouco tempo depois deste caso, saiu de Montrose e dirigiu-se a Edimburgo para propagar o evangelho naquela cidade. No caminho, hospedou-se na casa de um fiel servo de Deus chamado James Watson e Iner Guri. No meio da noite, levantou-se e saiu ao quintal. Ao perceberem esse procedimento, alguns homens, seus amigos, seguiram-no secretamente no quintal, pôs de joelhos e orou com o maior fervor possível. E em seguida levantou-se e voltou à cama. Os seus acompanhantes o acompanharam, não saber, aleluia, ao aparentarem não saber de alguma coisa. Aproximaram-se e perguntaram para onde fora, porém não quis responder-lhe. No dia seguinte, importunaram para que lhe declarasse, ao dizer-lhe: seja franco conosco, pois ouvimos os seus lamentos e vimos os seus gestos. Isso disse-lhe com semblante abatido: quem dera que tivesse saído de vossas camas. Porém, ao apiedar-se dele, por desejarem saber algo, disse-lhes: direi-vos, estou seguro na minha batalha. Está próximo de seu fim. E por esta razão oro a Deus, para que ele esteja comigo, e para que eu não me acovarde quando a batalha rugir com maior força. E depois de inteirar-se o cardeal Beaton, arcebispo de Saint-Andrés, de que o Dr. Wishart estava hospedado na casa do Dr. Conquebun e Ormiston, na região de East-Lothian, pediu ao regente que fizesse com que fosse preso. A isso, o regente cedeu após muita insistência e de modo muito contrário à sua vontade. Com consequência disso, o cardeal procedeu de imediato o julgamento ao Dr. Wishart e respondeu aos respectivos artigos com tal coerência de mente e de um modo tão erudito e claro que surpreendeu sobremaneira os que estavam presentes. Terminando o interrogatório, o arcebispo tentou convencer o Dr. Wishart
aqui se retratasse, mas ele estava demasiadamente firme e arraigado em seus princípios cristãos e bastante iluminado pela verdade do Evangelho, para que fosse capaz de movê-lo de sua fé no Filho de Deus. Na manhã do dia da execução, dois frades vieram ao seu encontro por parte do cardeal. Um deles vestiu o Izarde com uma túnica de linho negra e o outro trazia vários pacotes de pólvora que prenderam a diversas partes do seu corpo. Assim que chegaram à pira, o carrasco colocou uma corda em volta do seu pescoço e uma corrente em torno de sua cintura. Então ele se ajoelhou e exclamou: ó Salvador do mundo, tenha misericórdia de mim. Pai Celestial, em tuas mãos entrego o meu espírito. E em seguida orou por seus acusadores com as seguintes palavras: rogo-te, Pai Celestial, que perdoes aqueles que, por ignorância ou por terem uma mente perversa, forjam mentiras contra mim. De coração dou-lhes o meu perdão. Rogo a Cristo que perdoe a todos os que ignorantemente me condenaram. Fui então preso à estaca, e ao acender a lenha, a pólvora amarrada ao seu corpo incendiou-se imediatamente e tornou-se uma conflagração de chamas e fumaça. Assim, nós vemos a Inquisição como uma dor tão grande, meu amado irmão, que só Deus para estar cuidando, né, de todos aqueles que sofrem ainda até hoje por causa da perseguição do Evangelho, por causa da perseguição daqueles que têm aí falado a respeito do soberano Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Abração para o meu amado amigo Vanir, que Deus esteja te abençoando aí, protegendo, guardando a sua família. Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rodrigo, Deus esteja abençoando o Rodrigo aí. Deus esteja abençoando essa enorme galera que está aí, muita gente, que Deus esteja abençoando. Nós passamos aí de 1.500 pessoas, que Deus esteja aí abençoando todos os meus amados irmãos, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Amém? Quero orar nessa manhã, quero colocar as nossas vidas aí diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus. Aleluia, Senhor Deus, por esse tempo, Senhor Deus, que nós tivemos aí diante do Senhor em oração, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, na vida, Senhor Deus, dos teus filhos, na vida, Senhor Deus, das tuas filhas, derramando, Senhor Deus, da tua graça, do teu poder, dando, Senhor Deus, um bom domingo. Que sejam todos, ó Pai, guardados, ó Pai, pelo Senhor, movidos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de compaixão pelos seus semelhantes, Senhor Deus, por aqueles que estão à sua volta. Que nós possamos, ó Pai, crescer na tua graça, no teu conhecimento, ó Pai. Que teu Espírito Santo esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Que seja o Senhor a estar tratando conosco. Que seja o Senhor a estar, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, hoje e sempre. E todos digam amém e amém. Que Deus esteja aí guardando você, guardando a sua família, livrando de todo o mal, operando de uma forma abundante, operando de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco estarei voltando novamente
com a escola dominical, amém? Daqui mais ou menos 10 minutinhos estarei novamente com a escola dominical. Eu quero convidar os meus amados irmãos a estarem conosco aí novamente, amém? Deus abençoe, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, até mais tarde, daqui a pouquinho, até às 19 horas e até amanhã, se Deus quiser também. Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos. Fica com Deus.